Predicativo do sujeito. Vai, aproveite para revisar comigo. Predicativo do sujeito é o adjetivo ou o substantivo, pode ser também pronome, né, ou numeral, que vem no predicado referindo-se ao sujeito. E pode vir com verbo de ligação ou não. Agente da passiva. Agente da passiva é aquele que exerce a ação na voz passiva. Pode vir com a preposição por ou a preposição de. Normalmente é a preposição por. Aposto é aquele termo que explica, enumera, especifica um substantivo antecedente. Adjunto adverbial é um termo que se refere ao verbo, adjetivo ou outro advérbio e indica a circunstância. Complemento nominal é aquele que completa substantivo, adjetivo ou advérbio. E quando completar um substantivo, é substantivo abstrato e ele tem valor passivo. Adjunto adnominal é termo que se refere a substantivo, concreto ou abstrato. Tá bom? E quando ele se refere a substantivo abstrato, ele tem valor ativo ou de posse. Vamos lá? Frase 1. Sempre as setas, ó. Recuperadas, as antigas fazendas de café do Rio de Janeiro abrem as portas a visitantes. Recuperadas se refere a fazendas. E quando eu coloco essa frase na ordem, como é que ela fica? Ó, as antigas fazendas de café do Rio de Janeiro, tudo isso é o sujeito. As antigas fazendas de café do Rio de Janeiro abrem as portas a visitantes e estão recuperadas. Recuperadas é adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito, código 1. Você entendeu? É como se eu dissesse, ó, as antigas fazendas, abrem as portas, e estão recuperadas. É isso que você tem que fazer, colocar na ordem. Então, eu tenho um adjetivo que está no predicado e se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito, código 1. 2. Naquele casal aliava-se tudo que é nobre, o amor e a confiança. O amor e a confiança é um termo, é uma expressão que explica uma expressão antecedente. Aposto, código 3. Lembrando que o aposto ele vem sempre ou com 2 pontos, ou com vírgula, ou entre travessões. 3. A felicidade do filho. Eu sou feliz ou eu tenho um problema aqui na frase 3? Eu tenho um problema, porque é abstrato. Então, eu tenho uma expressão preposicionada que se refere a um substantivo abstrato. Então, eu tenho um problema. Aí, eu tenho que perguntar se o valor é ativo ou passivo. Entendeu? Aí, eu tenho que perguntar se o filho tem a felicidade ou se ele é alvo da felicidade. Ora, o filho tem a felicidade. Felicidade dele. Posse, ativo, adjunto, adnominal, código 6. Por maior que seja a tranquilidade de um homem quando resolve abandonar a vida, é-lhe sempre agradável. Eu tenho esse lhe. Caramba, Adri, eu tenho esse lhe. Esse lhe junto ao verbo. Mas que louco! Ele, de cara, ele me pareceu um objeto indireto, mas não pode ser porque esse verbo é de ligação.
Claro que ele não pode ser objeto indireto. Mas, Dri, ele não está com hífen ao verbo. Isso não significa nada. Ele está com ênclise ao verbo, mas não quer dizer que ele é complemento do verbo. Tá, então, quer saber? Troque por menino. Troque esse lhe por menino ou por ele. Ó, como é que ficaria? É sempre agradável a ele. Esse a ele, quando eu troco o lhe por a ele, ou agradável ao menino, quando eu troco o lhe por menino, fica fácil. Eu vejo que ele se refere a agradável. Agradável é adjetivo. Completa adjetivo. Quando eu organizo a frase, eu vejo que ele está completando adjetivo. Completa adjetivo e vem com preposição, complemento nominal. Essa aqui foi linda. Código 5. E aí, a gente está aumentando seus conhecimentos. Você acabou de ver que o lhe, que antes você conhecia como apenas objeto indireto, ele pode ser mais coisas. Você está vendo o lhe agora como complemento nominal. Então, já eu vou resumir tudo que o lhe pode ser para você, tá? Isso é top, isso é prova. Próxima, a cidade do Rio de Janeiro continua linda. Do Rio de Janeiro se refere à cidade. Caramba, eu olho para isso e penso, do Rio de Janeiro. Caramba, tanto pode ser adjunto adnominal, que está junto ao substantivo cidade, né? Por que não pode ser adjunto adnominal? Não vem junto ao substantivo? Mas também não está dando nome à cidade? E você se lembra lá da aula de teoria de aposto? Como é que é o nome do aposto que dá nome? Lembra? É o aposto especificativo. Vamos entrar em mais uma pegadinha de prova. Anota aí. Adjunto adnominal versus aposto especificativo. Isso aqui é uma outra pegadinha de prova. Por quê? O que eles têm em comum? Ó, a cidade de Paris é linda. A cidade das luzes é linda. Mais um exemplo, ó. O mês de maio é especial. O mês das noivas é especial. Então vem, ó, de Paris, das luzes, de maio e das noivas. Caramba, qual é a diferença entre adjunto adnominal e aposto especificativo, já que eles estão se referindo a substantivo? Então, tem cara de adjunto adnominal, porque está junto ao substantivo, mas também não está dando nome. Então, qual é a diferença? Bom, para quem não lembra, aposto especificativo é aquele que nomeia, é o que dá nome. Então, na dúvida, quando você não souber se é adjunto adnominal ou aposto especificativo, o macete é: pergunte se dá nome. Se der nome, será aposto. Se não der nome, será adjunto adnominal. Entendeu? Então, olha, a dica é: dica matadora. Se der nome, é aposto. Porque o aposto especificativo é aquele que dá nome. A cidade de Paris não é o nome da cidade? Aposto. Especificativo. A cidade das luzes é o nome da cidade? Não, é só uma adjetivação. Uma especificação, né? O adjunto adnominal ele faz isso, ele restringe, especifica, ele não dá nome. Então ele é adjunto adnominal. Entendeu?
O mês de maio, ó, de maio se refere a mês, mas dá nome. Se der nome, é aposto. Aposto especificativo. Das noivas, está dando nome ao mês? Não, está qualificando o mês só, né? Então é adjunto adnominal. Pronto. Falei para você que essas frases, esses exercícios, iriam colocar tudo que você tem que saber para fazer qualquer tipo de prova em que cai análise sintática. Tá tudo aí. Todas as diferenciações, tudo que você tem que saber. Anotou mais essa? Então eu quero que você volte comigo. Vai. A cidade do Rio de Janeiro. Agora ficou fácil, né? E aí? Se der nome, não é o nome da cidade? É o nome da cidade. Então é aposto especificativo, aposto, código 3. Mas coloque aí que ele é o especificativo, porque ele nomeia. Tá? 6. O povo do Rio de Janeiro. Tá, refere-se a povo. Pode ser adjunto adnominal, pode ser aposto. Mas peraí, só vai ser aposto se estiver dando nome. Isso é nome? É o nome do povo? O nome do povo. Povo do Rio de Janeiro. Não, isso não é nome. É diferente de a cidade. A cidade do Rio de Janeiro. Aí sim, era o nome da cidade. Mas povo do Rio de Janeiro, isso é nome do povo? Não. Ele só está qualificando, restringindo adjunto adnominal. Código 6. Um dia se descobriu num gesto longo e demorado, olhando a esquife longamente. Longamente manda a seta para o verbo. Olhando de que modo indica a circunstância para o verbo. É adjunto adverbial. Código 4. Na frase 8, as salas de aula estão cheias de crianças e jovens. De crianças e jovens, manda a seta para cheias. E cheias é o quê? Cheias é adjetivo. Completa um adjetivo e vem com preposição. Você é feliz ou você tem um problema? Se fosse um substantivo abstrato, você teria um problema. Mas cheias no adjetivo, se completa adjetivo e vem com preposição, você é feliz. Só pode ser complemento nominal. Complemento nominal, código 5. Tudo bem? As ruas foram lavadas pela chuva. Isso aqui é um assunto que vai vir logo a seguir. Já já vamos estudar isso. Isso aqui é voz passiva. É o verbo ser seguido de particípio. Então, quando você vira esse particípio, você vai perceber que pela chuva, esse pela tem valor de agente. A chuva é que lavou as ruas. Então, exerce a ação, é agente da passiva. Código 2. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Então, olha, muito bom analisar essas frases históricas. Olha, de todos se refere a bem. Bem é o quê? Você é feliz ou você tem um problema? Você tem um problema, porque bem é abstrato. Tá, então você pergunta, se aí eu olho para isso aqui, ó, de todos. Todos, essa expressão, exerce ou sofre. Todos têm o bem, é o bem deles. Olha a ideia, ó, todos têm o bem, é o bem deles. Olha a ideia de posse. Olha a ideia de agente, o bem deles, eles têm o bem. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal 6. Tem que saber colocar a seta, olha. Felicidade geral da nação. Da nação, manda a seta para onde? Manda a seta para geral? É geral da nação ou é felicidade da nação?
na hora de colocar seta, é só você conversar com a frase. É geral da nação ou é felicidade da nação? Felicidade da nação. Refere-se ao substantivo abstrato. Então, você tem um problema. A felicidade é substantivo abstrato, né? Então, você vai perguntar se é adjunto nominal ou complemento nominal. Como? A nação não é felicidade dela. Não é a felicidade que a nação vai ter. A nação tem a felicidade. Valor ativo, valor de posse, adjunto nominal. 11. Fumar é prejudicial à saúde. Primeiro passo, colocar a seta. Segundo passo, perguntar se você é feliz ou se você tem um problema. Prejudicial, você é feliz porque é adjetivo. Se completa adjetivo e vem com preposição, complemento nominal. Código 5. Vivia cercado de amigos sinceros. Esse particípio. Isso já te dá um cheiro de... Não é como se dissesse cercado por amigos sinceros? Então, esse elemento aí, amigos sinceros, exerce a ação. Cercado por agente da passiva. Trocar esse de por é uma beleza quando é agente da passiva. Por isso que lá no seu guia de análise sintática eu coloquei que o agente da passiva pode vir com a preposição por ou com a preposição de. Quando vem com a preposição de, que são as frases mais difíceis. Vem os meios de comunicação. De comunicação se refere a meios. Dria, e aí, eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu sou feliz ou eu tenho um problema? É abstrato ou concreto? Vai perder tempo com isso? Se é abstrato ou concreto? Não perca tempo, considere abstrato. Adriana, por que você está falando isso? Eu estou falando porque isso foi uma questão, acho que foi da FGV. E a galera viajou dizendo, mas meios é concreto. Não é para perder tempo com isso. Se é concreto, se é abstrato, não perca tempo. Meios, depende do contexto. Ele pode ser concreto, se você estiver concretizando os meios. Olha aqui um meio de comunicação, concretizou. Mas pode ser abstrato, se ele estivesse sendo tratado como um conceito. Então, se você não perder tempo com isso, pense, é abstrato. Olhe logo para o valor da expressão que você quer classificar, a comunicação. A comunicação, ela é alvo dos meios ou os meios são dela, da comunicação? A comunicação tem os meios. Olha que gostoso colocar o verbo ter. A comunicação tem. Se ela tem, olha como resolve a vida esse tem. A comunicação tem os meios. Se tem os meios, ela é um adjunto, adnominal. Código 6. Vou colocar os parênteses aqui que eles não estão aparecendo muito bem na minha tela. Então, é código 6 o primeiro. E a vida das pessoas. Vou ficar surtando, perguntando se vida é concreto ou abstrato? Putz, isso depende muito do contexto. Por exemplo, se você é daqueles que chamam o amor de vida, vem cá, é concreto. Vida, senta aqui, vida. Aí você concretizou a vida numa pessoa. Mas, isso depende do contexto. Se você estiver falando da vida das pessoas num conceito, é abstrato, então não vá perder tempo com isso. Pergunte logo, as pessoas, elas sofrem a vida? Elas são alvo da vida ou elas têm a vida? A vida é delas. A vida é delas, elas têm a vida. Então, isso é adjunto adnominal. Também você não pode reclamar que a gente não treinou isso. Eu vou treinar isso exaustivamente com você. O amor ao próximo. Tá, eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu tenho um problema, é abstrato. Então, se é abstrato, eu tenho um problema. Aí eu pergunto, o próximo, ele tem o amor ou ele recebe o amor? Ele é alvo do amor. O amor a ele. Ele não ama, ele é amado. Olha como eu consigo passar para a passiva. Quando eu passo para a passiva, eu sou feliz. Complemento nominal.
Valor passivo. Alvo. Pegou um pano úmida e silenciosa, ligou o ferro. Essa frase está na ordem inversa. É como se eu dissesse, ela ligou, né, porque o sujeito é ela ligou o ferro silenciosa. Agora vai, coloca a seta. Silenciosa é adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito. Lembra que eu te disse que predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo? Essa ficha está começando a cair agora para você? Ó, nesse caso, está ligado ao verbo transitivo direto. Quem liga, liga alguma coisa. Ó, o ferro, objeto direto. Código 1. Dri, não poderia ser modo, adjunto adverbial de modo? Claro que não, porque variou. O advérbio não varia, lembra essa dica? 16. Qualquer forma de violência. De violência está ligado à forma. Forma. Caramba, eu tenho uma expressão preposicionada que se refere a um substantivo que só pode ser abstrato, porque se não é evidentemente concreto, é abstrato. Tá? Então, eu tenho um problema. Se eu tenho um problema, eu pergunto. Vamos lá. É ativo ou passivo? A violência. Não é a forma de violência? Não é a forma dela? Forma de violência, forma dela? A violência tem a forma. Estou reescrevendo que é para você aprender a pensar desse jeito, entendeu? Ela tem a forma. Se ela tem a forma, se a forma é dela, é a forma de violência, isso é adjunto. Adnominal. Código 6. Agora, olha que graça a diferença entre essas duas frases. A difusão da violência. Da violência se refere à difusão. Difusão. Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu tenho um problema, porque é abstrato. Se não é evidentemente concreto, se não é porta, cadeira, mesa, menino, então só pode ser abstrato, então eu tenho um problema. Aí eu olho para a expressão que eu quero classificar. A violência, ela não é difundida, dica matadora. Quando eu consigo passar para a voz passiva, eu sou feliz. O valor é passivo, complemento, nominal, código 5. Percebe-se com frequência a sabotagem do idioma. Do idioma manda a seta para sabotagem. Sabotagem. Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu tenho um problema, porque é um substantivo abstrato. Se é um substantivo abstrato, eu olho para essa expressão e pergunto. O idioma, ele exerce, ele tem a sabotagem, ele sabota, ou ele é sabotado? Eu não consigo passar para passiva, ele é sabotado. Então, se eu consigo passar para passiva, fácil. Complemento nominal. Entendeu? Quando eu consigo passar para passiva, é complemento nominal. Então, quando ele fala a sabotagem do idioma, o idioma ele não está sabotando nada, ele é sabotado. Alguém está sabotando o idioma. Entendeu? É por isso que ele não é agente, ele é paciente. 19. O significado das palavras. Das palavras se refere a significado. Significado. Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu tenho um problema porque é abstrato. Tá, então eu vou logo perguntar. As palavras, elas têm um significado? Sim, o significado é delas. As palavras têm um significado. Significado delas, adjunto, adnominal, código 6. As crianças saíram do cinema apressadas. Apressadas refere-se a crianças. Colocar seta é essencial. Eu tenho um adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito. Código 1. Dri, poderia ser modo? Não, porque variou. Não poderia ser adjunto adverbial de modo. Ele não está se referindo ao verbo, não é saíram apressadas, é as crianças apressadas.
Então, é adjetivo na função de predicativo do sujeito. Isso aqui é um estado. É como se eu dissesse, saíram e estavam apressadas. Montes, rios, ervas, árvores, terra, tudo. Esse tudo não está resumindo os termos anteriores? Você conhece isso? Esse é o aposto resumitivo. Tudo bem? Depois de fazer 250 frases, você vai brincar com isso. Sabe o que vai vir no próximo bloco? No próximo bloco, eu vou te dar uma base de verbo. Eu já te dei essa base, mas eu vou além, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai classificar os verbos. Já brincar com esses verbos aí. Mas o que eu quero? Eu quero classificar os verbos de ligação. Lembra que nós já fizemos esse exercício, mas não falamos dos verbos de ligação? Esse exercício nós já tínhamos resolvido lá na aula de predicação verbal. Mas agora eu quero voltar a eles, por quê? Você vai ver por quê, ó. Então fique ligado no próximo bloco. Mais exercícios agora de predicação verbal. Você vai entender por que eu estou voltando a ele. Vamos lá.